Olá, pessoal. Vamos então, a partir desse momento, dar continuidade ao estudo do direito da empresa e societário da unidade 2, porém agora parte 2. Vamos, nesse momento, tecer algumas considerações acerca do estabelecimento empresarial, que conceitualmente está disposto no artigo 1142 do Código Civil, que descreve o seguinte: considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para o exercício da empresa, por empresário, no caso individual, ou por sociedade empresária, onde ocorre, consequentemente, a junção de duas ou mais pessoas. Existem algumas questões que são importantes de se mencionar nesse instante no estudo do estabelecimento empresarial. A primeira delas é que o estabelecimento ele compreende o conjunto dos bens corpóreos e incorpóreos, como já foi explicado em aulas anteriores. Segunda informação importante: estabelecimento comercial é diferente de ponto comercial. Por quê? Porque o estabelecimento comercial ele é o gênero do qual o ponto comercial é a espécie, ou seja, o ponto comercial ele faz parte do estabelecimento comercial. E a terceira informação importante que eu preciso passar para os senhores em termos de estabelecimento empresarial é a seguinte: igualmente não se confunde estabelecimento comercial com o patrimônio do empresário, levando-se em consideração que o empresário individual ele possui um conjunto de bens que são diferentes do patrimônio da empresa. E no exercício da atividade empresarial, os bens do patrimônio do empresário individual não respondem pela atividade empresarial. Agora, pelo menos em tese na sociedade, os bens da sociedade estarão provavelmente afetados ao exercício da empresa. Pois bem, passamos agora a tecer algumas considerações no item 9 do nosso slide, que leva o título de Direito Societário. E para iniciar a nossa fala, eu gostaria de dizer que as pessoas jurídicas, que são entidades constituídas de bens e homens, como nós vimos, possuem obrigações e direitos. E essas pessoas elas se classificam da seguinte maneira: A. Pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público, elas se classificam em pessoas jurídicas de direito público interno e externo. Já as pessoas jurídicas de direito privado, elas possuem uma classificação maior. A primeira delas são as associações, que são formadas a partir da união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. As fundações, por seu turno, são formadas a partir de um patrimônio despersonalizado destinado a determinado fim. Já as sociedades, elas são constituídas a partir da união de pessoas que celebram entre si um contrato de sociedade e se obrigam a contribuir reciprocamente com bens e ou serviços para o desenvolvimento da atividade contratada e a partilha entre si dos resultados. Uma outra pessoa jurídica de direito privado que nós vamos analisar agora são as organizações religiosas e os partidos políticos. Passada então essa classificação, cumpre agora dizer algumas características dessas pessoas jurídicas. A primeira delas é a autonomia de personalidade, o que significa dizer que essas pessoas jurídicas elas apresentam personalidade distinta das de seus membros, o que equivale a dizer que os membros possuem um CPF e que a empresa ou pessoa jurídica ela possui um CNPJ. No que diz respeito à característica da autonomia patrimonial, essas pessoas jurídicas elas possuem patrimônio próprio diferente do patrimônio dos seus membros. A terceira característica ela diz respeito à isonomia de direitos e deveres, o que equivale a dizer que as pessoas jurídicas, em princípio, elas possuem os mesmos direitos e as mesmas obrigações que as pessoas físicas. E a última característica dessas pessoas jurídicas seria a atuação dessas pessoas, e que, como sujeito de uma relação jurídica, é levada a efeito através de pessoa individual que a representa. Finalizadas então essas características das pessoas jurídicas, cumpre agora tecer algumas considerações sobre a personificação, personalidade e capacidade das pessoas jurídicas. Com relação à personificação, há de se entender
que a personificação da pessoa jurídica ela foi regulamentada pelo artigo 45 do Código Civil nos seguintes termos. Artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Ou seja, essas pessoas jurídicas elas passam a existir no plano do direito com o devido registro dos seus atos constitutivos. E esse registro ele ocorre nas juntas comerciais. E com esse registro, a sociedade então adquire personalidade jurídica, que é o que nós vamos analisar a partir de agora. Personalidade jurídica, caros alunos, nada mais quer dizer que a aptidão genérica para ser titular de direitos e contrair obrigações, o que equivale a dizer que a partir do momento em que uma empresa é registrada, ela adquire personalidade jurídica. E ao adquirir personalidade jurídica, ela torna-se um sujeito de direitos e deveres. Então é assim a personalidade jurídica, um atributo que toda pessoa, seja natural ou jurídica, ela necessita ter para ser um sujeito de direito. Terceira situação que diz respeito agora à capacidade jurídica, que é a medida limitadora ou delineadora da possibilidade de exercitar tais direitos, que no caso das pessoas jurídicas de direito privado será vinculada ao seu ato constitutivo, estatuto ou contrato social e decorre de sua própria natureza. Portanto, a capacidade jurídica ela varia de acordo com o fim específico da atividade da pessoa coletiva. Nesse sentido, no momento em que se opera o assento do contrato ou do estatuto no registro competente, ou seja, a partir do momento em que se registram esses documentos dessa pessoa jurídica, ela começa a existir, como eu acabei de dizer, e ela passa a partir desse instante a ter aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, ela adquire vida própria e não se confunde com a vida dos membros nem com o patrimônio dos membros em algumas circunstâncias, por ser uma nova unidade orgânica. A capacidade da pessoa jurídica ela decorre da personalidade que a ordem jurídica lhe reconhece por ocasião de seu registro. Finalizadas essas questões pontuais, nós passamos agora a analisar sobre o tópico 12 de nosso slide a responsabilidade. E cumpre nesse momento dizer que assim como as pessoas naturais, que somos todos nós portadores de CPF, somos sujeitos de direitos e obrigações, tendo o dever de agir de acordo com a lei, as pessoas jurídicas elas têm as mesmas prerrogativas ou características, ou seja, equivale a dizer que elas são responsáveis pelos atos dela, sejam esses de natureza civil, penal ou mesmo administrativa. Sendo assim, um determinado comportamento pode ensejar a responsabilidade, tanto na área civil, em termos de indenização, como na área administrativa, em termos de multa, e na seara penal, através de uma sanção ou uma penalidade pelo descumprimento, por exemplo, de algo que a lei preceitua. E em termos de exemplo, eu coloco aí então uma conduta violadora das regras ambientais, ou seja, uma determinada sociedade que gera danos ao meio ambiente por corte ou pelo corte de árvores silvestres. E aí ela tem que ser penalizada, creio eu, nas três áreas: civil, indenizando a quem for de direito, administrativamente, ou na seara penal também por ter cometido um ilícito ambiental ou um crime ambiental. Já que nós estamos falando sobre a responsabilidade jurídica das pessoas, o que há de se considerar é que ela é caracterizada em regra, como sendo subjetiva, ou seja, relacionada aos sujeitos. Todavia, existem algumas situações especiais em que ela pode ser caracterizada não mais como subjetiva, mas sim como objetiva, ou seja, relacionada à atividade tipicamente empresarial em si. Entende-se então por subjetiva a responsabilidade lastreada em culpa, ou seja, devendo ao menos se demonstrar que a pessoa agiu de maneira negligente ou imprudente. Entretanto, a responsabilidade objetiva é aquela que procede de mero nexo causal entre o comportamento e o resultado produzido, independente da apuração de culpa.
em geral, decorre quando a atividade desenvolvida pelo sujeito implica risco para os direitos de outrem, e ela se funda em mero risco da atividade e não culpa do agente, como eu acabei de informar. Portanto, a subjetiva ela é referente à culpa do agente e a objetiva relacionada à responsabilidade em mero risco da atividade. Bom, nós acabamos de tratar, há instantes atrás, acerca da personalidade jurídica. Agora, surge um outro instituto que é extremamente importante na análise do direito empresarial em si, que é conhecido como a desconsideração da personalidade jurídica. Essa é uma questão de profunda complexidade que se trata quando uma pessoa jurídica ela é usada para praticar alguns atos contrários à lei, motivados principalmente pelo desejo dos sócios, que visam, por exemplo, um enriquecimento ilícito, ou seja, enriquecer-se, abre aspas, nas costas dos outros, fecha aspas. E no intuito de evitar essas práticas, como por exemplo o enriquecimento ilícito que eu acabei de citar, o ordenamento jurídico ele criou então a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que está baseada na seguinte situação: em atribuir-se ao magistrado ou juiz da causa o poder de ignorar a existência dessa pessoa para fins de responsabilização do sócio ou do administrador, que se oculta através da autonomia patrimonial e de personalidade, sempre que esta for utilizada para a concretização de uma fraude. Então, quando ocorre uma situação ilegal, como no caso de enriquecimento ilícito, não vai ser penalizada mais a pessoa jurídica, razão pela qual então se desconsidera essa personalidade jurídica e aí sim o sócio ou o administrador que se oculta por trás da empresa para a prática dessa ilegalidade, ele passa a ser responsabilizado. Bom, a título de observação, há de se considerar que a aplicação dessa teoria, que é a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ela somente ocorre na esfera judicial, não sendo cabível no âmbito administrativo. Por quê? Porque ela é justamente uma atribuição do juiz de direito que vai desconsiderar a empresa para penalizar especificamente o sócio. Finalizada então, senhores, essa questão da desconsideração da personalidade jurídica, vamos falar um pouco agora sobre a dissolução, liquidação e extinção das empresas, das sociedades consideradas individualmente ou coletivas. Cumpre de início dizer que assim como nós, pessoas naturais, temos um início e um fim, início esse com o nascimento e fim com a morte, assim acontece com as pessoas jurídicas. Então, é justamente isso que nós vamos estudar, o fim dessas empresas, que podem ser denominadas de dissolução, liquidação e extinção. Entretanto, há de se tecer uma observação que dissolução, liquidação e extinção são três institutos jurídicos distintos que não se confundem, razão pela qual nós passamos a analisar neste momento cada uma delas. No primeiro momento, vamos falar sobre a dissolução da sociedade. Essa dissolução ela encerra a fase ativa da sociedade, que a partir daí entra em liquidação, que é uma espécie de preparação para a morte da empresa. Essa dissolução ela pode ser amigável, que é feita através de um acordo de interesses dos próprios sócios, como ela pode ser judicial, demandando então a intervenção de um juiz, como ocorre na falência. A liquidação, por seu turno, é o período de fechamento das contas. Nessa fase, deverá a sociedade ultimar os negócios pendentes, ou seja, finalizar todos os negócios que estão em andamento, realizar o ativo e pagar o passivo, que equivale a dizer que é fazer o levantamento daquilo que a empresa tem em caixa e efetuar o pagamento dos débitos. E esses liquidantes, que são justamente as pessoas que procedem com esse fechamento, vamos assim dizer, que seria a fase de liquidação, eles poderão ser os próprios administradores da empresa, mas também poderão ser terceiros.
e transformarão em dinheiro todos os bens da sociedade para o pagamento dos débitos. E para finalizar, então, essa distinção entre dissolução, liquidação e extinção, vamos tecer algumas breves considerações agora sobre a extinção, que é o fim da personalidade jurídica da empresa, ou seja, é quando ela deixa de ser titular de deveres e de obrigações, é o desfazimento de todos os vínculos pactuados e o fim da conjugação paralela de intenções em torno do objeto social, ou seja, a extinção é a morte efetiva da empresa. Feitas então essas considerações ou essas diferenciações entre esses três institutos, passamos a analisar então agora as sociedades empresárias, que podem ser conceituadas como sendo uma entidade dotada de personalidade jurídica com patrimônio próprio, atividade empresarial e fim lucrativo. Essas sociedades empresariais, elas possuem uma classificação, e é a partir daqui que nós vamos tratar sobre tal assunto. Então, senhores, de acordo com o ato constitutivo da sociedade, ela poderá ser classificada em sociedade contratual ou sociedade institucional. Contratual são aquelas sociedades empresárias que nascem a partir de um contrato firmado entre os sócios, que é o denominado contrato social. Já as sociedades institucionais, elas nascem a partir de um estatuto, que é o caso das famosas SAs, das sociedades anônimas, e das sociedades em comandita por ações. Já com relação à responsabilidade dos sócios, essas sociedades elas podem ser classificadas em limitadas e ilimitadas. Limitadas significa dizer que são aquelas sociedades da seguinte maneira: quando o contrato social ou estatuto limita a responsabilidade dos sócios ao valor de suas contribuições, ou seja, com relação ao patrimônio que foi colocado ou a integralização do patrimônio no caso das sociedades limitadas. Mas, como eu acabei de informar, elas podem ser também ilimitadas, onde todos os sócios respondem de maneira solidária e ilimitada pelas obrigações sociais. Bom, já outros tipos societários podem ser classificados como mistos, que combinam a responsabilidade limitada de alguns sócios e ilimitada de outros. Seguindo então no estudo da classificação dessas sociedades, existe uma outra classificação que classifica essas sociedades com relação à composição econômica. E aí ela pode ser classificada em sociedade de pessoas e sociedade de capital. As sociedades de pessoas, elas são constituídas em vista da qualidade pessoal dos sócios. É aquela sociedade que é feita com base na confiança das pessoas, com base nas características individuais dos sócios, não se admitindo, consequentemente, o ingresso de terceiras pessoas justamente pelo fato de ser baseada na confiança. Agora, já a sociedade de capital, ela não leva em consideração a questão confiança, mas ela leva em consideração o capital social, podendo dela participar qualquer pessoa, desde que contribua com a formação do capital social. E já que nós estamos falando de capital social, vamos conceituá-lo. O que se entende então, senhores, por capital social? É a cifra correspondente ao valor dos bens que os sócios transfiram ou se obrigam a transferir em sociedade. Assim, quando um sócio ingressa, quando ele entra em uma sociedade, ele vai se comprometer a efetuar a contribuição de um determinado valor, seja isso em dinheiro ou em bens. E esse valor em dinheiro ou esse conjunto de bens vai ser repassado para a sociedade para a composição desse capital social que nós estamos conceituando. E para finalizar esse bloco de slides, vamos falar um pouco a respeito da formação do nome social. Primeira coisa que eu gostaria de tecer como consideração vai sobre o nome empresarial. E esse nome empresarial nada mais é do que o nome da pessoa jurídica. Já o título do estabelecimento, que é uma mera expressão de fantasia, apenas designa o seu estabelecimento.
Por seu turno, os sinais e os símbolos são instrumentos de propaganda, ao passo que a marca se vincula aos produtos, como no caso da Nike, que possui aquele swoosh desenhado em todos os calçados de sua marca. E automaticamente uma pessoa, quando vê esse símbolo, liga automaticamente esse mesmo símbolo à marca Nike.